realmente o espaço da melhor forma possível também, encontrar o centro de interesse do espaço da tela, né? Geralmente é usado muito esse centro de interesse para fazer layout, né? Para saber qual é a área mais visada da pessoa que visualiza um projeto. Então, esse matemático aqui, ele fez essa fórmula, eu até coloquei aqui para ser aplicado. Ó. Ele fez essa fórmula. Aí Acho que o senhor mostrou algo parecido. Só que eu não terminei, né? Eu disse que era o ponto de destaque, se não me aqui, ó, engano. o ponto de destaque numa folha A3, né? Por exemplo, a nossa leitura, né, da esquerda para a direita, descendo na diagonal, né? Finalizando na base da direita, né? Então, esse é nosso... então, cada área aqui, ele jogou essa fórmula aqui, ó, 0,68, né? E fez esse quadrado, tipo a proporção áurea, né? Um quadrado. Na interseção dessas linhas, ele achou um ponto de visualização, que eu chamei de vermelho aqui. Né? Aí depois ele fez essa... Aí tem essa formulazinha, acho que já botei esse material. Tem a largura e a altura aqui. Ó. Esse aqui, a forma de retângulo. Essa outra área aqui. Então, medindo, você consegue chegar nas proporções da visualização de uma 3. Aí eu fiz olha só, eu peguei um material, né? Separação de background, de fundo, aí eu fiz um cartaz, olha só, tipo um layout. Aí, por exemplo, o balão aqui é mais visualizado. Eu destaquei o balão por quê? Porque eu coloquei naquela fórmula lá matemática e essa área aqui ficou mais visualizada. Depois a água, entendeu? Então, eu priorizei essa área aqui. Então, a gente, às vezes, a gente tem que fazer um layout que você possa destacar, guiar a visualização da pessoa que está visualizando o layout, entendeu? Então, dá para perceber aqui que o balão é o destaque, né? Essa fórmula serve também se eu quiser que o ponto de destaque seja embaixo? Pode. Mas Aí como é que eu faço? a priori é aqui, porque é regra, é padronizada. E o nosso campo de visão fica aqui no Em topo. cima. Né? Ah, tá. Não tem como. Já é um estudo da psicologia, né? A Gestalt também estuda isso. Entendeu? Então tá aqui, ó. O ponto de visualização é essa. Usando aquela proporção áurea, né? Aquela regra de proporção áurea. Tem uma formazinha, mas isso aí a gente faz intuitivamente. Entendeu? Mas só que ele provou que dá para fazer via conceito matemático, entendeu? A largura, né? A largura do papel, ó. Entendeu? A largura do papel e a altura aqui, ó. Usando a Isso é em fórmula. milímetro? É centímetro. Isso é em Não, centímetro? 420 é milímetro, né? Uhum. E aqui é milímetro, ó. 297 é 29,7 centímetros. Né? Aqui está em milímetro. Por exemplo, ele pegou a altura do papel, a largura e a altura. Ó. A largura aqui, 2,97 vezes essa fórmula, que dá... Aí ele achou essa largura, que é essa aqui, ó. Aí depois a altura é 420, entendeu? Vezes a fórmula, aí ele achou esse aqui, ó. Aí a interseção desse, achou esse ponto aqui. Aí depois diminuiu esse aqui, jogou a mesma fórmula, 183, mesma fórmula, achou a largura aqui. Aí depois achou a altura, que é a interseção, aí achou esse aqui. Então o segundo ponto de visualização é esse. Então eu botei o balão e botei a árvore aqui. O balão e a árvore aqui. Entendeu? É só uma coisa de curiosidade usando a proporção áurea. Entendeu? Não estou conseguindo acompanhar no Zoom quem é. Alguém poderia anotar depois?
Alguém está fazendo uma pergunta aí, não está conseguindo. Será se ele não conseguiu entrar com a senha? Não sei, professor. Quem é que está fazendo aqui? É Eduardo Santos. Entendeu? Ele não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui a senha. Pode ser também o link. Mas eu joguei lá o link lá. Deixa eu ver aqui a senha. Pois é, mas às vezes o link dá erro. Ah, é? É. Puxe de novo o link. Deixa eu dar um stop aqui. Já, passei para ele já. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser uma aula sobre a Gestalt, né? Vou falar sobre a Gestalt. Você já ouviu falar sobre a Gestalt? Não. A Gestalt é uma teoria da forma, né? Ou da psicologia da forma. Né? Surgiu na psicologia. Entendeu? O que ela faz, a Gestalt? Ela busca compreender os processos psicológicos envolvidos na nossa percepção visual. Nós já estamos com percepção visual, né? Então, tudo aquilo que uma pessoa visualiza uma foto, ou um quadro, ou um objeto, ele tem a percepção diferente uma da outra. Entendeu? Então, esse estudo de comportamento visual, da forma, é estudado pela Gestalt. Então, toda vez que vocês veem essa palavra Gestalt, vocês se baseiam na teoria da forma ou psicologia da forma, né? E o que ela faz? Ela busca compreender os processos psicológicos envolvidos na nossa percepção visual, né? Tudo que está envolvido na nossa percepção visual é chamado Gestalt, ok? Aqui os principais, depois eu vou passar os principais nomes, né, das pessoas que cada movimento, Você cada... pode botar a tela, professor? Tá, já vou mandar a tela, já vou só colocar aqui. Só estou dando uma introdução, entendeu? Ah, tá. Introdução, o que é a Gestalt, mais ou menos. Depois eu capturar aqui a tela. Então, toda vez que vocês perceberem, a Gestalt é uma doutrina, né, que aborda o estudo da forma, né? Você vê essa palavra, ela envolve a psicologia, né? Ela vem da psicologia, envolve a psicologia. Vocês sabem que a psicologia é um estudo, né, do comportamento e as funções mentais, né? A psicologia tem como objetivo imediato a compreensão de grupo, né, e indivíduo, tanto pelos estabelecimentos principais universais como pelo estudo de caso específico, né? Segundo alguns, objetivo final e benefício geral da sociedade. Então, ela faz parte da psicologia, né? Que é funções mentais, né? Todo o comportamento das funções mentais. Por exemplo, você sabe como o nosso cérebro, né, interpreta o mundo ao nosso redor, né? A gente fizeram um estudo, né? Como é que nós interpretamos as coisas, né, no mundo? Como é que você consegue, né, interpretar essas coisas que estão no mundo? Por exemplo, nós, né, nós temos maneira diferente de decodificar uma imagem. Isso é fato, né? Cada pessoa, ela olha uma imagem, ela tem um diferente meio de decodificar essa imagem. Por quê? Porque depende, né? Depende do nosso repertório visual, né? Da experiência, chamada bagagem, né? Se você tem uma bagagem, entendeu? Por exemplo, a Gestalt ela usa leis, né? Leis universais, né? A Gestalt busca compreender como funciona a nossa percepção em relação às formas, os elementos visuais, né? Que acontecem com o nosso cérebro, nossa mente.
quanto nós vemos uma imagem. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, podemos ver uma coisa que não condiz com a lógica, né? Não condiz realmente com a realidade. Eu vou mostrar uma foto, e quando você visualiza essa foto, dá para perceber que ela foge da lógica, né? Deixa eu capturar aqui a tela. Por exemplo, olha só, essa imagem que vocês estão visualizando aí, né? Ela é estática ou está em movimento? O que vocês acham? Estática ou em movimento? Dá para perceber? Se você olhar, né, fixar a imagem, ela dá uma visão de óptica, né, de dinamismo, né? Mas essa imagem, ela é estática, entendeu? Ela não tem movimento nenhum, mas o nosso cérebro, ele não consegue, entendeu? Por isso que a Gestalt, ela vai estudar esse modo, né? E como as pessoas visualizam, né? E como nosso cérebro se comporta diante de uma imagem. Outra imagem aqui, um exemplo. Por exemplo, o nosso cérebro, na hora que você visualiza essa imagem, ele visualiza o todo, né? Ele não visualiza a parte. Depois que ele visualiza a parte, mas não dá para entender, né, como é que essa imagem, né, distorcida. Né? Então, esse é um estudo da Gestalt, né? Que você visualiza logo a imagem ao todo, e depois você visualiza as partes, né? As partes principais. Né? Olha, o princípio básico da Gestalt, o todo é maior que a soma das partes. Né? Por exemplo, o todo é maior que a soma das partes. Ou seja, a gente visualiza tudo e depois a gente vai focalizando o que significa cada parte. Entendeu? Por exemplo, AB não é simplesmente, olha só, o A mais B não é simplesmente AB, mas sim um terceiro elemento C, que possui característica própria. Entendeu? Então, cada elemento aqui possui uma característica própria. Entendeu? Esse é o princípio da... Existem 8 leis da Gestalt, né? Princípio básico. Eu vou mostrar algum exemplo aqui. Deixa eu fechar essa parte aqui que eu já terminei. Por exemplo, quando vocês visualizam essa imagem, você vê o quê? Um círculo, né? Um ponto, né? Por exemplo, quando você visualiza a imagem, por exemplo, é um círculo, né? Quando você muda a imagem, ela se torna o quê? Você visualiza o quê? São vários círculos, né? E, por exemplo, o princípio da Gestalt é que você visualiza o todo, né? E você forma uma imagem, uma nova imagem. Por exemplo, como ele falou, A mais B não é igual, A mais B não é igual a mais, não, A mais B, né, não é igual a B, mas sim o terceiro elemento. Por exemplo, aqui tem um terceiro elemento e quando a gente visualiza a imagem, dá a ideia de quê? De um quadrado, né? Mas essa imagem é construída por círculo, né? Então, o nosso cérebro percebe um quadrado, ok? Esse é o princípio da Gestalt. Se eu colocar assim, ó, ele percebe que é um L, né? Mas continua a figura, né? Continua a figura geométrica, que é o círculo. Formando outra imagem, que é o L. Ok? Então, esse princípio do design, ele usa muito, né? Para fazer marca, para orientar o usuário a visualizar o que ele quer visualizar numa arte gráfica, né? Uma peça gráfica, ok? Olha só, o que vocês visualizam agora? Um triângulo, né? Ok, ó, um triângulo.
mas o ciclo continua, né? Ó. Então, esse é o princípio da Gestalt, né? Eu posso agora... Estou entendendo mais ou menos aí a ideia, mais ou menos como é que eu estudo a Gestalt? Eu vou passar o slide, aí a gente vai entender mais ou menos a ideia. O que significa a gestão. Mas vocês entenderam, né? Através de uma visualização do círculo, eu faço uma imagem geométrica, né? E ela forma outra imagem, que é o quadrado, ok? Deixa eu colocar aqui. Ó, a Gestalt é uma teoria fundada, né, pelo psicólogo, né, Max, é um alemão, né? Como uma pesquisa de orientação, compreensão e interpretação da nossa visão de forma como enxergamos as coisas. Quando você visualiza aquele círculo, você visualiza um ponto, né? Depois você visualiza o quê? Um quadrado. Depois você visualiza um triângulo. Mas o elemento geométrico é o que? É o círculo. Né? Nosso cérebro, ele nos engana, entendeu? Aqui que ele fala, o que é Gestalt? Como o nosso cérebro utiliza parâmetros de leitura visual, ao enxergar um composto de elementos, seja eles objetos, pessoas, paisagens, animais ou texto, a tendência é agrupar a característica que seja semelhante, né? De forma que sua interpretação seja a mais rápida possível. Vocês não visualizaram um círculo, vocês visualizaram um quadrado, né? Então, nosso cérebro, como ele falou, né? Tem que ser a interpretação mais rápida possível. Logo, quando mais complexo for o item, menos detalhes vão ser processados a princípio, por causa daquela imagem, né? O nosso cérebro, ele demorou muito você a distinguir essa imagem aqui, né? Ok? Demorou muito. Porque a leitura é rápida, ele enxergou o todo, mas não os detalhes, né? É por isso que foi dificultado muito a visualização da imagem. Deixa eu passar aqui. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, da clássica, exemplo clássico, né, que é a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Você tem a percepção diferente, né? Por exemplo, quando você enxerga essa máquina, alguém conhece essa máquina de escrever, né? Por exemplo, a gente não visualiza as peças, a gente visualiza o todo. Aí depois você vai procurar, o nosso cérebro vai procurar as peças da máquina, cada detalhe. Mas a visualização geral é o todo. Ok? Observe a imagem abaixo. Olha só. Se a primeira definição que lhe veio à cabeça foi uma máquina de escrever, e não um conjunto de teclas, engrenagem, peça de metal e papel, você está pensando como a Gestalt afirma. Sim, mas o que é Gestalt? Segundo a Gestalt, ao observar um objeto, primeiro o compreendemos como um todo, né? Compreendemos como um todo, antes de notar seus elementos separadamente. E todos os princípios da Gestalt, essa é a premissa básica da teoria da lei da pregnância, porque veremos mais à frente. Ou seja, a Gestalt, ela existe 8 leis, né? Então, a gente vai, a primeira lei da Gestalt é a lei da pregnância, né? Pregnância, ok? Princípio da lei da pregnância. Por exemplo, a Gestalt afirma que sempre compreendemos o todo de um composto visual antes de aprofundar nos seus detalhes. Dentro do compilhado, há elementos que seu cérebro consegue destrinchar com rapidez
e outros mais complexos, que você não associa tão rapidamente. A Gestalt afirma que sempre compreendemos o todo de um modo visual antes de aprofundar nos detalhes dentro do complexo lábio. Vamos dar aqui um exemplo. Ó, a nível de facilidade com que identificamos e compreendemos visualmente uma peça é mensurado através da pregnância. Dado esse fato, a pregnância de um objeto é que vai definir o quão rápido ele é percebido e assimilado. E também a eficiência da comunicação da mensagem para um receptor. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que vocês visualizam nessa imagem, nesse desenho? Alguém poderia me falar? Percepção visual. O que a gente visualiza? Primeiro são peças do Lego, né? Mas eu quero que vocês visualizem no repertório de vocês. Eu vou dar uma ideia, eu vou dar um índice de... Por exemplo, é um desenho, né? Um desenho americano. São os personagens de um desenho americano, né? Por exemplo, Simpson? Olha aí, ó, viu? Você já percebeu, porque... Né? Então, é a pregnância, né? Por exemplo, é a lei da pregnância, né? Cabelo da mãe. Oi? Cabelo da mãe aí, do azul. O cabelo da mãe, né? Tá bom, mãe? O Mãe, vestido, tá né? O bebê, né? E aqui o pai, ok? Então, isso aqui é uma lei da Gestalt, né? Por isso que os designers, eles estudam muito isso, porque eles trabalham, né? Por exemplo, esse cara ele fez esse anúncio da Lego, né? Baseado no desenho, né? Olha. Simples daqui, né? O bebê aqui, ó. Aqui a mãe, o cabelo, entendeu? Então a roupa aqui branca, ó, que ela é verde, né? Então a pregnância, né? Da nossa percepção visual, olha só. Observe o anúncio da Lego, né? Aqui é o anúncio. Rápido e intuitivo, né? Primeiro você enxerga os 5 conjuntos de bloco, depois processa as cores. Com um pouco de raciocínio, já está imaginando os personagens do Simples como um anúncio pede, né? Imagine, né? Imagine, né? O anúncio está pedindo você imaginar que aquelas peças são os personagens, né? Simples. Ok? A peça acima tem uma alta pregnância, entendeu? Ou seja, ela associa logo, esse anúncio foi associado logo a essa lei da Gestalt, né? Essa lei da pregnância. Okay? Olha outro exemplo aqui, né? Agora este anúncio da Gazeta Mercantil, né? É muito confuso esse outdoor, né? Por exemplo, são vários elementos contidos na peça, porque ele traduz a composição e a frase logo abaixo, né? Entenda o valor real do dinheiro. Né? Entenda o valor real do dinheiro. Né? Poluição. A moeda, olha só, a moeda retrata acima é o iene. O arranjo de elementos retrata parte do contexto do Japão. A moeda do Japão, né? Por conter inúmeros elementos em conflito e por necessitar de mais tempo de compreensão para digerir o anúncio, essa peça é menor pregnância, porém de fácil interpretação. Nosso cérebro demora, mas ele consegue interpretar, né? Mas você tem que ter o repertório e conhecer a história do Japão, né? Sendo assim, até mesmo uma peça de pouca pregnância pode atingir seu objetivo, se utilizado com propriedade para que o público selecione, capte a mensagem. Né? Para um resultado eficiente da mensagem, o design precisa pensar na questão estrutural da peça como um todo.
de sua interpretação realmente faz sentido ao juntar todas as partes de composição. Aí outro princípio da Gestalt é a lei da unidade, né? A gente vê que existe várias leis, né? Então, o que é o exercício que a gente vai fazer depois de terminar essa aula? Vocês vão pegar vários modelos de marca, de anúncio de revista, anúncio de layout, peça gráfica, e dizer se é pregnância ou a lei da unidade, ok? Então, ó, segundo a lei da Gestalt, a lei da unidade. O que fala a lei da unidade, né? Completamente a lei da pregnância, temos a unidade que pode ser traduzido por um elemento identificado de acordo com suas características. Uma parte irredutível em um compilado, né? Seja por sua cor, forma ou dimensão. É muito comum que os elementos únicos se combinem em função de uma unidade maior, tornando assim a subunidade. Vamos botar aqui um exemplo. Como segundo a lei dos princípios, a lei da unidade é essencial na criação, pois se faz presente na organização e disposição de elementos, permitindo composições originais e criativa a partir de unidade existente. Olha só, outro exemplo, né? Quando vocês visualizam a marca da Adidas, né? Vocês, por exemplo, por essa lei, né? Deixa eu só mostrar aqui um exemplo. Aqui. Lei da semelhança, da unidade. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por exemplo, quando você visualiza a marca da Adidas, por exemplo, eu faço a minha percepção visual, eu enxergo, entendeu? Um retângulo aqui, né? Cortado, né? Aí depois que eu visualizo a marca, né? Ok? Então, esse é o princípio da unidade. Deixa eu dar outro mais exemplo aqui. Entenderam mais ou menos a ideia? O princípio da unidade? Você visualiza, né? Aí depois você visualiza a parte que é a parte da marca, né? A marca Adidas é feita em uma combinação de faixas, né? Retangulares, né? Cortadas. Né? Ou seja, essas faixas retangulares, ela faz a combinação da marca. Por exemplo, outro exemplo de unidade que eu peguei é anúncio da Reis, utilizando um pedaço de tomate para compor o formato de uma garrafa de ketchup, né, tradicional. A proposta do anúncio é evidenciar, né, o frescor e a saúde que o tomate puro sem conservante traz consigo. Esse outro modelo que ele colocou aqui sobre a lei da Gestalt, a gente chama de unidade. Outro exemplo prático, né? Olha só. Ok? Ele fez baseado aqui no pedaço de tomate, né? Para compor o formato de uma garrafa de ketchup. Ó. Entendeu? A proposta do anúncio é evidenciar o frescor e a saúde. Ok? Através do pedaço do tomate, ele... Então, são leis que você consegue brincar com elas e fazer sua peça gráfica. Entendeu? Outra lei, a terceira lei da Gestalt é a lei da segregação, né? O que diz a lei? A terceira lei do princípio da Gestalt dita que o nosso cérebro tem a capacidade de diferenciar ou evidenciar objetos. Entendeu? Ainda que sobreposto, isso se deve à variação de forma estética que um elemento tem em comparação ao outro. Vou dar um exemplo aqui.
Deste modo, os estímulos visuais de cada unidade também são diferentes. A segregação ocorre de várias maneiras: pontos, linhas, plano, volumes, sombras, brilho, textura, relevo e entre outras, né? No campo do design é sempre bom estar atento aos contrastes de elementos. O contraste permite uma melhor leitura visual e entendimento no fluxo da mensagem pelo público, né? A segregação ainda trabalha na questão da hierarquia, da importância dos objetos. É possível dar maior peso a uma parte de mensagem em relação à outra. O anúncio do McDonald's, que realiza um jogo de interpretação ao substituir o ingrediente do sanduíche por livro de culinária. Olha só. Viu? Ele pegou o livro, né? Aí trabalhou com as cores, né? Cores diferentes para dar a ideia de quê? O seu produto, né? Ó, o jogo de interpretação de sanduíche por livro de culinária. Outra lei da segregação. O anúncio do Landhover, né? Destacando o hipopótamo e o carro. Freelander, né? Ao fundo, ambos dentro da água. Olha outro exemplo aqui da segregação, né? Tem uma sequência que ele colocou o carro. Uma coisa interessante, né? Geralmente os publicitários usam muito dessa lei, né? Anúncio de revista, né? Revistas principais, por exemplo. Você visualiza, você está lendo na revista da UOL, da Super Interessante, e você visualiza os anúncios, né? Então, eles aproveitam essa lei da Gestalt para criar, baseado nessas leis, para criar os seus anúncios. Olha só como ficou interessante, né? De acordo com a Gestalt, os elementos muito próximos uns dos outros, se encaixando harmoniosamente, são processados em nosso cérebro como os elementos conjunto ou unidade. Entendeu? Olha só, a gente pensa que aqui é um hipopótamo, mas é o carro, né? Uma coisa que nosso cérebro, você olhando rápido, dá para depois você visualiza, pô, não é um carro. Não é um hipopótamo, é um carro, né? Nossa leitura rápida, né? O princípio da proximidade, além disso, se tais como os elementos são semelhantes e reforçam ainda mais o nosso cérebro para a leitura de um só objeto. Okay? Os designers utilizam muito o princípio da criação de identidade visuais, né? Principalmente em tipografia e elemento que, em tese, seria comum, mas um recurso simples se torna vários elementos. O resultado geralmente se torna uma unidade sólida e criativa, né? Deixa eu dar outros exemplos aqui de proximidade, né? Oi, pessoal, vocês estão aí? Estão tudo calados? Olha só, os elementos... Oi. A gente está escutando. Tá. A lei da proximidade. Vou dar mais um exemplo aqui da lei da proximidade, né? Os elementos próximos costumam se agrupar, né? Formando uma unidade apenas, né? A gente viu o exemplo lá do anúncio, né? Do hipopótamo, né? Que a unidade dá para perceber que não era o carro. Depois que o cérebro... Por exemplo, ó, quando eu coloco uma imagem assim, o seu cérebro ele não consegue organizar, né, as informações. Está tudo bagunçado, né? E a gente não consegue processar, saber o que é. Mas se eu colocar isso aqui, vocês vão perceber que são uma coluna, né? Uns quadrados, né? Então, esse é o princípio como ele falou aqui, né? Da lei da proximidade. Aqui, ó. Está tudo bagunçado. Quando eu aproximo, o nosso cérebro consegue distinguir o que é, né? São quadrados, ó. A gente percebe rapidamente que são quadrados. São quadrados com quantos círculos? 36, né? Aqui de 9, em coluna. Por exemplo, geralmente
geralmente em web design, né? Por exemplo, quando alguém faz um layout, né? Um layout assim, ó. Você não tem a lei da proximidade, né? O cérebro ele não consegue distinguir o que é mais importante, o que está harmonioso. Tudo é bagunçado, entendeu? Então, pela lei da proximidade, eu consigo melhorar isso. Olha só. Okay? Eu consigo dar uma organização no meu layout. Okay? Através da lei, ó, né, a lei da proximidade, eu consigo, geralmente, dividir em coluna, aí eu consigo ler harmoniosamente. Você consegue ler. Né? O seu cérebro relaxa, entendeu? Não há uma bagunça. Então, essa lei da Gestalt, né, a lei da proximidade, ajuda muito, por exemplo, no layout de website, né, revista. Geralmente você visualiza na internet esses layouts, né, da lei da proximidade. Deixa eu ver outro exemplo aqui. A lei da proximidade. Por exemplo, se eu escrever a palavra design, entendeu? Só que eu dou uma esticada na imagem, né? Por exemplo, o teu cérebro ele não consegue juntar letra. Ele consegue visualizar letra por letra. Mas quando eu junto as palavras, você consegue ler. Através da aproximação da letra, a leitura é mais agradável e mais rápida. Ok? Então, você nunca deve distanciar a letra que você quer dar uma ideia de leitura rápida, dando em títulos. Ó. Porque aqui, quando você olha, você percebe letra por letra, né? O D, o E, o S e o G. A leitura não é rápida. Se eu usar esse princípio em outdoor, que a leitura tem que ser rápida, eu uso esse princípio de proximidade. Sempre as coisas que eu quero ser ligeira rápido, que seja mais próximo. Olha só, outro exemplo de proximidade são de revista, né, de livro. Né, dividir para melhorar a leitura, ele dividiu o quê? Em coluna, né? As colunas melhora a leitura, ok? Para ficar organizado. Outro exemplo de lei da proximidade, por exemplo, é a marca da Unilever, né? A princípio, quando você visualiza o quê? A leitura rápida no nosso cérebro percebe isso aqui, né? Aí depois você vai ver as partes, né? Você vê primeiro o todo, como a lei diz, depois você percebe a marca é construída de vários desenhos, né? De vários elementos visuais, né? Ok? Aí teu cérebro consegue distinguir, mas a leitura logo rápida é um U, né? Esse aqui é outro exemplo, na dica eu já mostrei, né? Que você visualiza a IBM também, né? Outro exemplo de proximidade através das listas, né? Mas no horizonte, né? Você visualiza a leitura da marca. Okay? Deixa eu ver se tem mais outro exemplo aqui. Entenderam a lei da proximidade? Por exemplo, a IBM lista presa em silhueta, né? Forma o logotipo da empresa, né? A lista presa em silhueta, né? Forma o logotipo da empresa. Por exemplo, a Unilever, né? Cadê? O mais interessante é essa daqui, né? É o símbolo de uma forma de um U, né? Da Unilever, um exemplo de elemento diferente, mais harmonioso entre si pela proximidade, né? Então, você percebe que tem elementos harmoniosos aqui, né? A harmonia nos elementos e a cor. Outro modelo de proximidade. Eu vou também, outro modelo aqui de proximidade, eu vou mostrar para vocês, dessas leis.
É o logo da NBC, né? É formado por 6 formas coloridas. Em proximidade, nos espaços vazados, forma-se uma silhueta de um pavão. Ok? Através da proximidade, ó. O que ele fala, né? O logo da NBC é formado por 6 formas coloridas em proximidade, certo? Nos espaços vazados, né? Forma-se a silhueta de um pavão, ou seja, nos espaços vazados, forma a silhueta de um pavão, aplicando a lei da proximidade da Gestalt. Alguma pergunta? Já entenderam como é que vai ser o exercício de vocês? Nós já estamos na quinta lei, né, que é a lei da semelhança, né? Vai passar para a quinta lei da semelhança, a lei da Gestalt. Já viu a lei da proximidade, segregação. Agora a gente vai estudar sobre a lei da semelhança, né? O que diz a lei da semelhança, né? Também pode causar efeito ou seja, vários efeitos que a gente pode criar, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui mais um. Ó, os elementos semelhantes em cor ou forma tendem a ser agrupados pelo cérebro, né? Em uma só unidade. Nosso cérebro vai agrupar tudo, ele pode ver cor ou forma, e a tendência dele é agrupar pelo cérebro em uma só unidade. Isso faz com que os objetos aproximados apenas com uma característica semelhante se unam aos olhos do leitor. É a quinta lei da Gestalt da semelhança, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é um emaranhado de objetos. Se o criativo deseja que o receptor da mensagem identifique grupos de elementos mais facilmente, ele deve prezar pela igualdade de tons e formato entre as unidades. A semelhança é também utilizada para criar formas a partir de outras formas. Você vai ver exemplos, né? O anúncio da Short, né, bilhard, na qual os 2 grupos de bolas de sinuca de cores semelhantes se agrupam para formar uma nova composição. Olha só essa aplicação da lei da semelhança, né? O que ele fala, né? Ó, 2 grupos de bola de sinuca de cores semelhantes se agrupam para formar uma nova composição, né? Um copo, né, de cerveja, né? Através das formas, né, da sinuca, ou seja, aquele princípio, né? A mais B não é igual a B, mais outro elemento, outra imagem. Então, são vários elementos diferentes que formam outra composição, né? Ou seja, o famoso copo de chopp, né? O anúncio do Natal da Nexpress, né? Que utiliza xícara de café para formar uma árvore natalina, olha só. Né? Ele pegou a xícara, né, para formar uma árvore. Interessante, né? A criatividade. Então, a lei da semelhança. Outra lei da Gestalt, de princípio da sexta lei, né? A lei da unificação. Né? Deixa eu dar um outro exemplo aqui da lei da semelhança, né? Que eu fiz aqui. Por exemplo, a semelhança, vocês viram, né? Similar agruparão, então, para o objeto, vamos lá. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, nessa imagem, nessa figura, o que vocês percebem? Que leitura vocês visualizam primeiro aí? Não entendi a pergunta. Nós estamos trabalhando sobre a visualização dos objetos através da Gestalt, né? Então, nós estamos na lei da quê? Na lei da semelhança, certo? Então, eu quero que vocês dêem uma olhada nesses objetos aqui. E eu quero ver o que vocês percebem, assim. No momento que vocês dão uma visualizada. Qual é a leitura que vocês estão lendo o quê? Qual é as figuras geométricas que vocês estão lendo primeiro aí? Quadrado.
círculo e o retângulo, o triângulo. Não, quero saber qual é a leitura que vocês... Se eu, se eu, Só quer saber o que vocês estão lendo na vertical ou a primeira coisa que vocês olham? Vocês estão lendo na vertical ou a primeira leitura na horizontal? No horizonte ou na vertical? Qual é a primeira leitura que o cérebro de vocês percebe? Na vertical. Na vertical. Exato, na vertical. Então tem uma lei da semelhança, por quê? Por causa dos objetos quadrados. Então, nosso cérebro, a nossa leitura é normal, é da direita, né? Da esquerda para a direita, certo? Então, o certo seria assim, né? Mas como a lei da semelhança, como ele colocou, a nossa leitura agora rápida é essa assim, é na vertical. Então, já distorceu a leitura, né? A leitura padrão do ser humano. Então, o design, se ele quiser distorcer a leitura da pessoa, ele pode fazer com a lei o princípio da lei da semelhança, né? Ele pode fazer isso, ok? Entenderam mais ou menos? Não! Ai, meu Deus. Olha só, mentir. depois você vai ter que reler esses slides. Também não entendi não, professor. Você vai ter que ler esses slides. O que a lei da semelhança fala? Objetos similares se agruparão entre si, certo? Então, ele vai ditar a leitura do seu cérebro. Qual é a leitura aqui? A nossa leitura principal não seria da esquerda para a direita? Na horizontal? Só que ele colocou os quadrados, então a nossa leitura nessa imagem é assim, ó. O que o cérebro percebe? Ele percebe os objetos semelhantes. Então, a leitura primeiro vai ser essa leitura, na vertical, ok? Entenderam? Os objetos diferentes, ele não consegue ler rápido. Como ele, por exemplo, o nosso cérebro, ele vai ser uma leitura como um todo, né? A leitura rápida vai ser como um todo. Não é uma leitura por objeto por unidade, mas ele vai ler uma leitura geral e vai dar uma resposta o que você percebe. Então, nossa leitura vai ser primeiro vai ser os quadrados, ok? Essa leitura aqui, ó, vai ser os quadrados. Ó, vai ser primeiro os quadrados, ok? Entenderam mais ou menos? Tá, vamos de novo. Vamos dar outro exemplo aqui. Se eu pedir para vocês lerem, o que vocês percebem primeiro aí? A nossa leitura vai ser o quê? Agora sim, a leitura vai ser no horizonte, né? Da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu usei outra forma, eu usei cores, né? As cores são mais perceptíveis e mais rápidas. Ok? Olha só, outra leitura, por exemplo, de tamanho, né? Eu percebo que essa figura tem forma diferente de tamanho, então o seu cérebro percebe, ok? A lei da semelhança também pode causar efeito de anomalia, né? Vamos desligar o fone. Por exemplo, vocês estão visualizando essa imagem? Então, né? Essa imagem é um quadrado, né? Por exemplo, se eu quiser colocar a lei da gestalt da semelhança, olha só, para vocês visualizarem o que eu quero que vocês... O que é que vocês vão perceber nessa imagem aqui? Uma figura geométrica. Um triângulo, né? Não é isso? Não é isso? Vocês percebem as cores vermelha primeiro, né? Ó. Ok? Ó, um X, né? Através das cores, eu faço um comando para a leitura visual de vocês, ok? Por exemplo, uma aplicação dessa lei da semelhança, a capa dos Beatles, né? Qual é o objeto aqui diferente aqui que vocês percebem que está na capa do disco?
mais rápida, né? Seu cérebro bate logo de... Seu primeiro olhar que você olha. Com Aqui, a ó. imagem sem rosto. É, e ele está de costa, né? Então, esse é um princípio da lei da semelhança, né? Ele focalizou o seu olhar, né? Tudo aqui é semelhante, ó, o rosto, mas ele diferenciou aqui. Colocou de costa, né? Tipo, dá uma ideia de costa. Outro exemplo de semelhança é o controle da nossa TV, né? Por exemplo, o design, ele coloca tudo que é semelhante para ficar só num patamar, né? Só numa linha, para facilitar a leitura, olha só. Tudo aqui é um quadrado, essas áreas aqui, ó. Essa primeira e essa segunda. Todos os elementos aqui são semelhantes, ó. Entendeu? Por exemplo, isso dá o que? Harmonia no objeto, né? Visualmente, né? Isso aqui, o nosso cérebro consegue distinguir o que é hierarquia, né? Hierarquia visual, ok? Outro exemplo de semelhança, né? Controle de jogos, né? Por exemplo, olha só. 2 botões, né? Olha só. São semelhantes, ó. Essa área aqui. Entenderam mais ou menos? Os objetos semelhantes, eles se colocam em hierarquia, ó. Tudo junto, entendeu? Isso é aplicado em marca, olha só. Por exemplo, aplicado à marca, né? De design, por exemplo. A gente viu a semelhança aqui, né? A Microsoft, ó. Ok? Está cortando, professor. Oi? O seu slide está cortando na tela. Tá. Não, mas vocês viram aqui, né? A aplicação da semelhança, né? Uhum. Se eu pedir um exercício para vocês, você já sabe mais ou menos. Identifique a lei da semelhança nesse modelo aqui. Aí você, qual é a leitura aqui? A leitura aqui é na vertical, né? Olha só, a leitura vertical começa com triângulo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, ok? Perceberam isso aí, né? A leitura vai ser assim, ó. Ok? Do topo para a base. Topo para a base. Outro princípio da lei da Gestalt é chamado da lei da unificação. Ok? Ah, essa pizza aqui em casa. Pois é, né? A lei da unificação. Vamos ver o que a lei diz, né? Por exemplo, um objeto formado por várias unidades pode ser harmoniosamente simétrico ou não. Quando ocorre um peso igual de pregnância, proximidade, unidade e semelhança entre os objetos de um mesmo composto, podemos dizer que há uma unificação perfeita. Assim como a lei da segregação, existem níveis de classificação que varia de uma pior ou melhor organização de forma. Um exemplo de unificação perfeita são os mandalas, que utiliza na proporção balanceada dois princípios da Gestalt, semelhança e proximidade, para que a composição simétrica e agradável. Olha um exemplo aqui de unificação. Ele chamou o nome aqui de mandalas, né? Aí vocês percebem que essa lei da unificação, ela tem uma simetria, né? O que é uma simetria? O que eu tenho do lado direito, eu tenho rebatido do lado esquerdo, ok? São simétricos. Dá uma harmonia de simetria. A composição de Mercedes-Benz, onde há duas unificações diferentes percebidas. Cada um separa o lado emocional e racional do nosso cérebro. Cria, assim, duas unidades. Ok? Um exemplo aqui da unificação. Outro princípio da continuidade. Deixa eu ver aqui se eu tenho um modelo aqui da...
Da continuidade, semelhança. Já viram várias, a sétima lei da Gestalt, né? O princípio da continuidade. O que diz? A sétima lei dos princípios da Gestalt é a lei da continuidade. Diz respeito à maneira como a percepção do fluxo e a sequência dos elementos funcionam em nosso cérebro. Trata-se de uma tendência dos objetos em seguir uma linha de fluidez visual gradativa. Isso é feito através de uma forma, linhas, cores, profundidade, planos, etc. Se você enxergar os elementos em composição de um modo ininterrupto, essa peça tem uma boa continuidade. A prioridade da continuidade é estabelecer sempre a melhor forma possível aos olhos. Há inúmeros exemplos concretos de aplicação da lei da continuidade. Arquitetura de edifícios, escala de cores, estrada, diagramação de texto em revista e livros. Estado de futebol são um ótimo exemplo de continuidade. O Mineirão repete a forma em linha. Vou dar um exemplo aqui de continuidade para vocês entenderem, né? Por exemplo, eu tirei aqui o Mineirão, repete as formas em linha de maneira sequencial em todo o seu contorno. Vocês percebem que aqui tem uma continuidade, ó. Ok? É uma semelhança, né? O que diz aqui, ó? O Mineirão repete as formas em linha de maneira sequencial em todo o seu contorno. Tem uma sequência aqui, ó. Isso aqui é a lei da continuidade. Você tem mais outro exemplo aqui. A gente já viu a lei das proximidades, da continuidade, lei da semelhança. O anúncio da FedEx mostra sequencialmente o movimento de despacho e recebimento de um produto por meio da empresa. Outro modelo da lei da continuidade. Olha só. A gente percebe que tem uma caixa, mas tem uma continuidade aqui do elemento. Né? FedEx. Ok? Então, pessoal, o que vocês vão pegar disso? Vão pegar esse slide, eu vou deixar lá no Faz Um, vocês vão dar uma lida. O exercício da próxima aula, vocês vão passar para mim, por exemplo, vai ser em equipe, tá? Eu vou passar essas leis, aí vocês vão dar uma olhada, vão pegar exemplos de lei de continuidade. Por exemplo, a lei da continuidade, lei da proximidade, lei da segregação, ok? A oitava lei é a lei do fechamento, né? Quantos exemplos de cada? Como são em equipe, por exemplo, vou dar... São 8, né? 3 modelos de cada, ok? 3 de cada, né? Por exemplo, vocês vão fazer em equipe, né? Cada um pode pesquisar, por exemplo, a lei do fechamento. Vou pesquisar 3. Tu fica com a lei da segregação. 3. A lei da proximidade. 3. Entendeu? Pode ser marca, como eu dei exemplo, né? Mas não pode dar os exemplos que eu passei, não, ok? Tem que ser outros exemplos. Por exemplo, revista, anúncio de revista, marca. Já tinha até tirado o print de tudo aqui, professor. Não, mas eu vou passar lá no Classroom isso aí. Mas é fácil. Ó, último, porém, um dos mais interessantes princípios da Gestalt é o fechamento. Estabelece que o nosso cérebro tem a inclinação de fechar ou concluir. Isso aí vocês já viram, né? Isso aí vocês já viram, porque o nosso cérebro, ele vê uma imagem, por exemplo, está vazado e ele consegue fechar, né? Pelo aquela ideia de visualização ao todo, né? O que ele fala? Que o fechamento estabelece que o nosso cérebro tem a inclinação de fechar ou concluir forma que vemos inacabadas ou abertas. Então, essa é a coisa mais fácil, né? Você perceber a lei do fechamento. Isso deve a padrões sensoriais e de ordem espacial que temos em nossa mente.
Ou seja, ao se guiar pela continuidade de uma forma, prevemos que toda a sua estrutura, um exercício que fazíamos de um fechamento quando criança, é o famoso ligue os pontos, né? Você já fizeram esse exercício quando era criança. Antes de terminar o desenho, já imaginávamos o resultado do fechamento das linhas. Olha só, um exemplo aqui de fechamento, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Olha que legal, um dálmata. É um dálmata. Ou seja, ele tem, olha só, a forma vazada, né? Mas o nosso cérebro ele consegue fechar e visualizar o que é um cachorro, né? Através do nosso repertório, que a gente conhece um cachorro, ainda mais a marca, entendeu? Se você passar para uma criança, ela vai dizer, é um cachorro, mas ela não vai dizer qual é a marca, né? Mas se ela conhecer, se ela tiver um dálmata, né? Ela vai dizer, é o meu cachorro. Então, como a lei diz que você depende do seu repertório, da sua experiência, né? De vivência, né? Então, essa lei aqui é a lei mais fácil. Vocês já viram aquele desenho do panda, né? Vazado, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, são 8 princípios, professor? São 8 princípios. Tem mais, né? Mas esses aqui são os principais, né? Vamos fechar nesses 8 mesmo. Ó, tenha cuidado ao utilizar a lei da criação de peças, para não gerar duplo sentido, entendeu? Nem todos possuem o mesmo entendimento em relação a uma composição visual. Nós possuímos experiências diferentes quanto à percepção de objetos. Se você nunca teve contato visual com um elemento, certamente sua mente vai projetar a forma de outro item semelhante. Ok? Então, é a percepção visual para a gente tomar muito cuidado, a gente criar alguma coisa que dá subentendido, outra coisa uma coisa que não seja propícia, né? Certo? O design tem que trabalhar nessa parte de tomar muito cuidado com o que ele cria, né? O seu visual, né? Ó, esse anúncio, símbolo da Coca-Cola, simula uma garrafa entre talheres, né? Sem sua silhueta completa, possui uma forma de uma nossa memória, né? Pois se trata de um objeto simples e famoso, que se faz presente em nossa cultura. Ou seja, a gente reconhece esse anúncio e a gente reconhece a forma, por quê? Porque a gente já tem um repertório e experiência, e através da lei do fechamento a gente consegue visualizar o que a imagem quer dizer, olha só. Vocês conseguem visualizar a imagem? Sim. Sim. A garrafa da Coca-Cola, né? Já está no nosso cérebro, né? Mas ela não está aqui, ó. Ela está através da silhueta, do fechamento do nosso cérebro, da lei da Gestalt, a gente consegue visualizar a marca da Coca-Cola. Entendeu? Outro exemplo, o anúncio da Absolute Vodka, no qual a garrafa é formada pela disposição do barco de comerciante. Vê se vocês conseguem visualizar o que ele fala aqui, ó. O anúncio da Absolute Vodka, no qual a garrafa é formada pela disposição dos barcos de comerciantes, ok? Olha que interessante esse anúncio de revista, né? Vocês conseguem visualizar aí uma garrafa? Sim. Olha só, né? Então, através da lei do fechamento, eu consigo visualizar uma garrafa aqui. Bem criativo, né? Esse anúncio, né? Bem interessante, né? A pessoa, poxa, às vezes dá até prêmio, né? Você faz um anúncio assim, às vezes a publicidade ela te dá prêmio, né? São que horas, pessoal? 15 para as 10, 45. né? Oi? 20 e 45 no meu. 8h45 ainda? Então, a nossa aula hoje sobre a Gestalt, né? Essas foi sobre a lei do fechamento. Existem 8 leis, né? Existem 8 leis da Gestalt. O que vocês vão... O exercício de você vai ser isso. Vocês vão pegar esse... Eu vou já colocar esse slide lá
no Classroom, entendeu? Então, olha só, as leis, né? Vocês vão pegar todas essas leis, ok? As 8 leis da Gestalt, e vocês vão fazer os exercícios, ok? Baseado nessa aula aqui. A gente tem que pegar as peças pesquisar na internet, ou pode ser algo do nosso cotidiano, ou a gente pode criar? Não, vocês podem, a princípio, porque isso aí a lei da Gestalt é uma lei que ela é muito, ela assim, você tem que, às vezes, tem que vivenciar isso, né? Porque como é muita lei, às vezes são uma são parecidas com as outras, então procura na internet, entendeu? Então, Procura, pega da internet. procura na internet, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vocês pegam 2 da internet, por exemplo, lei da prognância, né? Eu vou pegar 2 da internet e uma eu vou pegar, se eu consigo visualizar em casa. Numa revista, entendeu? Numa marca, entendeu? Uma marca que eu conheço. Porque, assim, para você, por exemplo, ter mais ou menos a ideia do que é, entendeu? Porque a ideia é vocês visualizar, por exemplo, eu vou visualizar uma figura, entendeu? Aí essa figura é o quê? Ela é a lei do fechamento, entendeu? Eu quero que vocês visualizem que lei é essa, ok? Então, a gente pesquisa 2 na internet e o outro a gente tenta visualizar no nosso dia a dia. Dia a dia, revista, se você vê anúncio Que a gente tenha em casa, que a gente possa ter em casa, né, no dia a Se dia. você não conseguir encontrar, a pessoa não conseguir. Aí pode ser da internet mesmo. Pode ser da internet, mas eu quero que seja bem criativo, né? Lei da pregnância, por exemplo, esse modelo que eu dei aqui, né? Por exemplo, olha só, do anúncio, né? Da McDonald's. Olha só, isso aqui foi legal, né? Essa ideia aqui, né? Olha só. Foi bem interessante, né? Da pregnância, né? Olha só a lei essa aqui, né? Foi bem interessante, ó. A percepção que o design fez o anúncio da Lego, né? Deixou, entendeu? O que mais? Por exemplo, da McDonald's, né? Princípio da unidade. Ó, da marca Adidas, né? Da Unilever. Olha, essa aqui, ó. Interessante, entendeu? Um anúncio de uma revista, entendeu? Segregação. Olha só, o anúncio da McDonald's, bem interessante, né? Ele usou o quê? Um livro de culinária, né? Então, são coisas que você... Olha, esse daqui também, né? Ó, muito interessante, né? A lei da segregação. Cara, bem criativo. Então, você tem que procurar anúncios criativos, coisas criativas que tem a lei da Gestalt, entendeu? Vocês podem botar anúncios premiados com a lei da Gestalt na publicidade, entendeu? Anúncio premiado da Gestalt na publicidade. Ó, lei da proximidade e marcas, né? Eu dei vários exemplos ali, ó. Proximidade, você visualiza, entendeu? Aí, essa aqui é muito... Esse daqui, o design, ele... Achei muito interessante como que ele desenhou, né? Silhueta, né? Olha só as coisas vazadas e ele deu a ideia do pavão, né? Muito legal essa. É bem criativo. A gente viu também a lei da semelhança, né? É só
um anúncio, né, da revista aqui, ó, que botou bola de sinuca formando uma caneca de chope, né? Esse aqui também ficou muito interessante, esse anúncio aqui, ó, da árvore de Natal, né? Da xícara, né, do café, uma empresa que, né, vende ferramentas, né, máquinas de café, dia de Natal, fez o cartão, muito interessante, né? Planificação também. Olha só dá. Vocês entenderam os exercícios que vocês vão, além da continuidade, né? Ó, além da continuidade, uma coisa interessante que eu achei, né? O numerão, ó, dá para perceber que aqui tudo é contínuo. Né? Pode botar também estádio da Arena da Amazônia, né? Se tem essa lei, né, da continuidade, vocês têm que olhar e perceber. Ó, lei da continuidade. Lei do fechamento. Esse aqui vai ser o mais fácil achar, né? Porque tem muito na internet, né? Tem o Sil Panda, né? Que você vazado, vocês vão ver muito essa parte da internet. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Eu falei sobre anúncio anúncio premiado, né? Da Gestalt, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, olha alguns modelos, né, de coisa interessante aqui, né, que eles falam sobre a aplicação da Gestalt, né, o posto de Steve Jobs, né, na marca, na aplicação, né. Olha só, um sorriso, né, a aplicação da lei da Gestalt, um sorriso, né. A marca Carrefour também tem a aplicação da Gestalt, né, que é um fechamento, né, que é o C, a letra vazada, né, tem a aplicação da Gestalt. Esse modelo. Ô, professor, ainda tá aqui no Zoom. Oi? Meu Deus, o professor ainda tá falando. Ainda tá cedo ainda. Não, professor, você ainda tá aí. Tô. Pergunta é onde é que tu tava, Carlos? Pois é, Você tá assistindo o vendo o jornal. cachorro, o cachorro soltou, o cachorro se soltou aqui. Ah, Olha só, vocês vão ver muito isso aqui, ó. Esse ursinho pondo aqui é coisa interessante. Que lei é essa aqui, se eu perguntar para vocês? Então, boa pergunta. mas acabei de falar. É. Eu falei que era a mais fácil de todas. A do fechamento? É, Aquela é do fechamento, do Pandinha? do pano de fechamento. Deixa eu ver aqui se tá aqui, ó. O fechamento, quando o senhor fala, quando ele cria uma imagem? Não, nosso cérebro ele consegue. Não tem uma área aqui vazada aqui, ó. Uhum. Nosso cérebro E consegue quando tem fechar. a parte do vazamento, mais a nossa visão, ela compõe uma imagem. Aí é Ela chamada compõe, fechamento. Uhum. Ó, o fechamento estabelece que o nosso cérebro tem a inclinação de fechar ou concluir forma que vemos inacabada. Não é isso? Tá vendo que tem uma forma aqui inacabada aqui, ó? Não é isso? Uhum. Então, ó, o que ele fala que é a lei do fechamento? Estabelece que o nosso cérebro tem a inclinação
de fechado com coliforme que vemos inacabado ou aberto. Isso se deve a padrões sensoriais de ordem espacial. Aí já entra psicologia, entendeu? Mas ele consegue fechar. Ok? Entendi. Agora, Ó, essa daí eu entendi. Caiu aqui a internet. Então, ó, uma lei, vocês vão achar muito. São exemplos de, entendeu? De marcas, ó, né? De desenhos. Ok? Bonitinho, pandinha. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou já colocar. Você já pode baixar lá, né? Lá no Classroom, eu já vou colocar esse PDF aqui da lei. E vocês vão aproveitar a nossa aula até 10 horas. É. Então, você vai aproveitar essa pesquisa para poder ir pesquisando já os exercícios, né? Tá, você vai colocar o seu vídeo também logo? Agora, vou tentar baixar É. aqui. Coloque Tá. logo para porque que eu peguei amanhã eu não peguei. E eu não peguei também o início, não. A minha internet só voltou agora. Tá cortando o seu slide. O senhor está apresentando alguma coisa aí, tá cortando na imagem. Não, já estou Só encerrando. tá a metade. E Aí. agora? Agora apareceu. Tá. O meu ainda tá cortado. Tá cortada? Agora Ah, tá não, bom. não, tá no Zoom. Tá no Zoom. Já tá certo. Aí você já tenta colocar o vídeo, porque aí a gente já tenta ver amanhã de manhã. Tá bom. Eu vou colocar. Principalmente aqueles que não conseguiram entrar na sala. Nas nossas contas, nós somos, eu acho que... Aqui só tem Deixa eu ver. 7. Não, aqui nós estamos em 5. É 5, né? Porque eu tô com a minha outra conta. Eu tô com 2 contas aqui. Tá ok, então. Aqui só tem 5 alunos. Então tem o restante que precisa ver sua aula mesmo que eles não estejam aqui. Aí a gente já vai avisar que tem trabalho. Aí amanhã eles procurarem lá no Classroom que você já vai ter postado o vídeo e a atividade. O slide. Tá ok. Pode ser, professor? Pode ser. Então, aproveita essa. Eu vou já. Baixa logo. Já vou já colocar, né? Vou ficar aqui até 10 horas. Eu vou já baixar esses slides, né? Para vocês dar uma visualizada e baixar. Qualquer seguinte, se você não conseguir baixar, me avisa, ok? Tá, como o senhor já passou trabalho para essa, o senhor baixe logo essa aí, o senhor fica depois para colocar aquela outra aula que está devendo lá. Ah, né? É. O vetor? Isso. Ok. Então. Coloque logo essa, porque nós temos trabalho sobre ela. Ah, tá. Mas não Tá bom? na minha aula, né? Eu não tenho. Não, essa aula que o senhor fez hoje, o senhor coloque logo, porque nós temos trabalho para fazer. A da Tá. semana, a da outra, que está faltando, acho que o senhor já teve aqui umas 2, acho que já foi 5 ou foi 4 aulas com essa. Tá bom, ok. Aí o senhor bota as outras, o senhor já postou 2, né? Uhum. Aí com essa seria a terceira, mas eu acho que está faltando 1 ou 2 aulas ainda a ser colocada lá. Certo. Quantas semanas nós já tivemos aqui? 4? Mas não sei, porque no início, né, não sei se o Zoom não gravou, né? Eu tive uma aula que não foi gravada. Não sei qual é, tem que dar uma olhada. Não lembro. Eu não sei se foi 4 aulas, 4 semanas que a gente está tendo. 4 semanas é um mês, né? Uhum, foi. E já tem mais de um mês aqui, eu acho. Já. Pois é. Aí tá. Se eu ver essas aulas aí pra gente, mas posta logo essa de hoje. Tá ok. Então, até a próxima aula, então. É. Pronto. Ninguém... Tchau, professor. Alguma pergunta? Você dá o trabalho, né? Você já sabe, né? Sim. O senhor só coloque lá o slide e a atividade, o seu vídeo, que é para os outros olharem lá e ver o que é para fazer. Ok. No Classroom, né? Isso. Obrigada, professor. Tá ok, boa noite. Boa noite, professor.